Então vamos lá, sem delongas, quero chamar aqui no palco Márcio de Souza para iniciarmos essa manhã maravilhosa. Bom dia, Márcio. Bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Semana chuvosa em algumas regiões. Espero que todos estejam bem de saúde, fisicamente e mentalmente. É isso aí, Márcio. Excelente. É um prazer ter você aqui em nome da AB Info e do Instituto Formation Management. Quero dar as boas-vindas ao palco aqui e quero deixar aqui a primeira pergunta do dia, né? Quem é Márcio de Souza? Excelente. Bom, eu sou o Márcio, 39 anos, casado, pai de 2 filhas lindas, que me dão muito orgulho. Atualmente ocupo a posição de Service Delivery Manager na Practia. Sou especialista em engenharia de processo e produtividade, Black Belt Lean Six Sigma, enfim. Venho aqui para somar, para distribuir um pouco do que eu aprendi e espero também aprender com as perguntas do público. Maravilha. O palco é seu, Márcio. Você vai compartilhar slide com o pessoal, né? Vou deixar eu Vamos lá colocar que eu aqui, aí já vocês... libero. Excelente. Márcio, o palco é seu. No final eu volto com as perguntas dos participantes. Perfeito. Obrigado, Wagner. Boa palestra. Muito obrigado. Pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui está o meu descritivo. Eu já fiz um disclaimer sobre quem eu sou, o que eu faço, de onde eu vim. Aqui tem um QR Code no meu LinkedIn, meu e-mail, para quem quiser entrar em contato após a palestra, também fica à vontade, tá bom? Quem ainda não conhece a Practia, a Practia é uma empresa que atende globalmente, hoje com mais de 27 anos de mercado, com mais de 5 mil projetos implementados, com mais de 1.000 consultores associados. Então, a gente tem presença na América Latina, também nos Estados Unidos e na Espanha. Bom, a Practia é parceira das principais ferramentas e tecnologias, então Microsoft, somos Gold, UiPath somos Diamond, Automation Anywhere Diamond e IBM somos Silver. Então aqui é um bate-papo agnóstico, não vou entrar um demérito sobre qual foi a ferramenta, posso abrir no final, caso vocês tenham curiosidade, e também esclarecer dúvidas em relação ao desafio. E o tema da palestra sugerida hoje é democratização do RPA, né? Como que a gente potencializa isso e quais são as razões para que isso aconteça, né? O primeiro desafio, o primeiro ponto ali que a gente tem que levar em consideração é que as áreas de negócio estão se capacitando, as pessoas estão buscando conhecimento na área de tecnologia e as demandas são crescentes. E existe um limitador de capacidade da área de tecnologia. E aí, a democratização ela vem para somar e gerar o resultado em relação a essa jornada. Então, existem tantas oportunidades de melhoria e inovação e através da digitalização e automação que não há como imaginar toda a organização comprometida com essa jornada. O que eu resumiria essa frase é que a gente precisa dividir para somar e conquistar. E hoje eu vejo não somente uma necessidade, mas uma realidade. Há muitos anos a Practia tem um programa de treinamento da força de trabalho, os Citizen Developers. E a gente tem colhido bons frutos e resultados positivos em relação a isso. E como que a gente consegue medir esses resultados? Obviamente que, além dos indicadores estratégicos, indicadores do COI das companhias, a gente também tem a parte de engajamento, a parte de foco, a parte de desenvolvimento de habilidade e uma redução de turnover. Ou seja, aqui temos muitas vantagens para democratizar o RPA, tá bom? E dentre as razões, as que a gente consegue vender internamente, né? Imaginando vocês aí trabalhando nessa proposta de iniciar um treinamento com a força de trabalho, a gente tem alguns resultados que a gente colhe ao longo dos anos, né? Escala de produtividade,
foco no estratégico, ou seja, o time de tecnologia ele acaba sendo subutilizado e muitas vezes pelo fato de algumas necessidades pontuais não atendem toda a companhia. E, obviamente, existe um esforço e uma queda de braço entre o que precisa ser feito e o que é estratégico. E aí existem as pressões das áreas, então tudo isso ele vem para somar quando a gente aplica a democratização e gere essa governança, a gente delimita o que deveria ser desenvolvido pela área de tecnologia e o que pode ser desenvolvido pela área de negócio. E existem muito mais oportunidades nessa segunda camada, que é a camada da operação, onde a dor de fato acontece, tá? Economia de tempo, isso pelo fato de que as nossas ideias, quando vão para análise da área de tecnologia, elas concorrem com a melhoria SAP, com a implantação ServiceNow, com uma alocação do time para fazer um upgrade da versão da aplicação, enfim, algo estruturante. E a gente tem esse tempo de resposta um pouco alongado. E quando a gente começa a ter isso dentro das áreas, obviamente a gente trabalha também nessa redução de tempo em relação a propostas de solução. Aumento do capacidade, quando a gente forma pessoas, a gente estende a nossa capacidade técnica. Então, obviamente, esses citizens developers, eles serão e são sempre um apoio estratégico das áreas de negócio e alguns são formadores de outras turmas. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o roadmap, sobre como funciona, mas eles normalmente, de aluno, passam a ser instrutores em um curto período de tempo e aí gradativamente vão se qualificando. E acelera, ou tem uma aceleração da hiperdigitalização. O que isso quer dizer? A gente precisa conquistar. Tecnologia e RPA já não é mais o grande trunfo da vez. Há bastante tempo. A gente precisa resolver os problemas atrelando as melhores tecnologias às soluções das áreas de negócio. Eu normalmente não gosto de tratar em reuniões de entendimento do problema qual seria a solução. Por quê? Porque eu preciso de fato capturar qual é a problemática para depois pensar na estratégia. E para a área de negócio, se você conseguiu gerar o resultado que é esperado, ótimo. É a partir daí que ele vai te valorizar como um agregador de valor, tá bom? E quais são os requisitos de formação desses citizens? Como que a gente começa a treiná-los ou identificar eles nas áreas de negócio? Primeiro que não tem uma restrição de formação, a gente tem experiências que muitas pessoas da área administrativa, da área de RH, contabilidade, enfim, qualquer área, engenharia, eles podem estar dispostos e aptos para serem treinados. A tecnologia, ela é low code, em alguns casos é no code. O que isso quer dizer? Que na teoria ele não deveria envolver código, ou o mínimo de código possível. Só que, alerta de spoiler, né? Quando a gente começa a criar soluções do Citizens, em alguns momentos a gente precisa sim desenvolver uma parte de código ou uma lógica de programação. Isso é treinável, tá? Então, isso é factível. Eu não gosto de pensar que os Citizens não vão ter acesso a código. Eu digo que eles vão usar o código no momento certo, na oportunidade certa, na razão correta, tá bom? Desenvolvimento escalável, quando a gente pensa em Citizen, a gente tem que pensar em reaproveitamento de processo de forma digital. O que isso quer dizer? Que eu posso construir soluções e essas soluções têm como características atender outras ou parte de outras soluções. Então, a gente cria escala, a gente gera esse marketplace e essa possibilidade de outras áreas utilizarem algo que foi desenvolvido pelos Citizens Developers. Como, por exemplo, o login numa aplicação, em um RP, e aí você consegue reaproveitar isso e só o que vai mudar vai ser o parâmetro do usuário
seja de negócio, seja um usuário de sistema, tá bom? E ele tem como característica o foco da automação do dia a dia, ou seja, é a dor do momento, é aquela avaliação daquela planilha que você tem que realizar centenas de movimentos e depois no final ele envia por e-mail para alguém. Esse é um dos resultados que o Citizens consegue entregar, que essa automação, ela pode ou não ser de forma assistida. O que isso quer dizer? Que é possível criar um agendamento dentro das ferramentas onde a gente consegue executar essas automações sem a necessidade de acompanhar o que elas estão, qual é a etapa que ela está percorrendo. E no caso de automações assistidas, é quando eu preciso visualizar a tela para que eu possa ou interagir com a automação ou, de alguma forma, validar o que está sendo entregado pela automação. Um exemplo de operação de desenvolvimento de uma ação assistida é o atendimento de call center, onde o atendente ele faz uma requisição para uma automação, a automação responde e ele continua o processo. Isso acontece várias vezes durante o atendimento. Mas e aí? Agora a gente já sabe quais são os requisitos, mas quais são os benefícios, né? Alguns eu já comentei, mas eu dividiria em 3 grandes marcos, né? Eficiência operacional. A eficiência operacional, obviamente, que ela visa aumentar a capacidade de entrega sem necessariamente aumentar o custo daquela operação. A parte de engajamento é a parte onde a gente tem os times comprometidos a serem treinados e a treinar. Esse momento de engajamento, ele é super importante, a gente consegue medir a temperatura da jornada de democratização a todo momento. Por quê? Porque você tem o time que é mais curioso, normalmente são os que querem ver o final da apostila, tem o pessoal que gosta de fazer junto o exercício para fixar o conteúdo, né? E a gente vê que os 2 momentos eles são sinérgicos para que entregue o valor agregado e eles se complementam. Então, assim, é fantástico o nível de engajamento dentro do programa de democratização, até porque isso faz parte da cultura, né? Que a gente precisa cada vez mais capacitar a força de trabalho. E essa capacitação, ela é de 2 vias, né? Ela é a via do colaborador buscando a certificação, a qualificação e a capacitação de tecnologia ou de ferramentas que vão acelerar ou melhorar o processo dele, né, de execução. E também ele vai trabalhar em prol do negócio, ou seja, ele impacta diretamente no resultado da companhia. E essa capacitação, ela não só é importante, quanto ela também gera esse resultado a curto prazo, porque o impacto ele é instantâneo, a necessidade ela é resolvida e, obviamente, que eu estou falando que tudo isso tem que ter também uma governança em relação a isso, tá bom? E dentro dos impactos, já comentei, dei um spoiler, mas o primeiro ponto é novos papéis das áreas de negócio, né? Porque, assim, a gente tem analistas, assistentes, auxiliares ali voltados a uma aplicação que está sendo executada em prol daquela atividade que antes era executada manualmente. Isso cria novos skills, ou soft skills, para análise de logs, habilidade de melhoria dos processos, reaproveitamento desses códigos, dessas soluções em outros processos. E eles também buscam, isso completa, né, a formação Lean Six Sigma, porque no final das contas a gente precisa reduzir as etapas, otimizar as ferramentas e aumentar a produtividade. O segundo ponto é aumento da demanda por habilidade técnica, ela está muito voltado à melhoria dessa solução, né? A otimização dos níveis de conhecimento do time, ele é exponencial, e isso vai fazer diferença na performance do resultado da companhia, daquela área, daquela estrutura. Transformação da mão de obra operacional. Quando digo aqui, ou me refiro à transformação da mão de obra, isso é algo já que
eu noto que as áreas ou as pessoas das áreas estão buscando, né? Como que eles conseguem se integrar a toda essa mudança, como, por exemplo, o Generative AI, onde existem outras nuances, né? Um dos cuidados que a gente tem que tomar, que eu tenho visto, que algumas empresas têm barrado o uso do, por exemplo, o ChatGPT. Obviamente que talvez isso precise de controle, precise de regra, de política, mas ele, assim como o Copilot, o Autopilot das outras ferramentas, o Gemini do Google, o Vertex aí, e a da Google, eles vêm para somar, para estender o braço, para potencializar a capacidade do ser humano em desenvolver soluções. Então, a transformação também tem que ser respeitada e precisa ser controlada, e a gente precisa estar junto das áreas de negócio. E, por fim, as integrações entre homem e máquina. Obviamente que os dados estão sendo coletados, os dados precisam ser analisados e aprimorados para a execução desses processos que hoje estão sendo executados pelas automações, no caso, os envolvidos pelas áreas de negócio. E essa interação, ela faz-se necessário pela necessidade de interpretar, monitorar e propor novas soluções tecnológicas. Isso é só um ponto de ressalva que, na maioria dos programas de automação, pouco tem se falado em otimização dos robôs que estão em produção. Muito tem se preocupado em digitalização em grande escala e agregar novas soluções atreladas à IA. E aí a gente tem uma responsabilidade, né? O processo que passou pelo crivo de automatizar há um ano atrás, ele precisa ser revisitado, precisa ser melhorado, precisa ser otimizado. E aí se vem a necessidade de ter especialistas Lean, os Green Belts, Yellow Belts, os Black Belt e os Masters Black Belts, olhando esse processo de uma forma que integre isso, reduza a linha de código, otimize o processo e algumas vezes até eliminar aquele processo. Porque pode ser que aquele relatório que está sendo gerado desde sempre, ele nem se faz mais necessário, porque nativamente ele pode ser entregue pela própria solução. E aí, baseado nisso, a sugestão também é olhar sempre o que está sendo desenvolvido, revisitar, reutilizar e algumas vezes reduzir, tá bom? Isso vai garantir também uma sanitização da sua parque de disponibilidade das automações. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa pensar também nos centros de excelência, né? O Centro de Excelência, ou o COI-RPA, ele tem como característica três avaliações, né? Ele precisa sempre estabelecer políticas, governanças, boas práticas e implementar as soluções que estão sendo desenvolvidas. Então, ele é responsável pela implementação, ele é responsável pela auditoria ou governança e também para descrever novas possibilidades de desenvolvimento. Já no programa do Citizen, o COI, ele também tem um papel de apoiar tanto a parte de qualificação, como também a parte de garantia da qualidade, o Quality Assurance, né? Em relação ao que está sendo criado nas áreas de negócio. Obviamente que a gente normalmente trabalha com reciclagem de treinamento, apostilas, boas práticas, só que a gente precisa também introduzir a política do dia a dia, que é o code review, o desenvolvedor não é quem aplica em produção o código, os usuários são auditados e auditáveis, né, para o que está sendo desenvolvido dentro da automação, e tudo isso é necessário, se faz necessário ter um centro de excelência. Só que algumas empresas, elas acabam iniciando a jornada de implementação de automação, de qualificação, certificação, e aí eles acabam iniciando essa governança num segundo momento. São características, tá? Não existe o modelo ideal, existe o modelo adequado, né? E uma das coisas que a gente sempre recomenda é que haja um diagnóstico em relação
a como está o nível de maturidade desses centros de excelência antes do momento de implementar o Citizens Developers em relação às ferramentas. Então, dentro do diagnóstico, ele remete três pilares, né? O pilar de identificação, de como estamos e para onde gostaríamos de estar, 3, 6, 12 meses e 2 anos. Aí vem a parte de otimização, que é a aplicação do plano de trabalho, que é a sofisticação do que já está sendo feito como boa prática, e desenvolvimento de soluções que vão melhorar o processo. E a partir daí a gente entra na parte de transformação dos centros de excelência. E os centros de excelência, eles têm que ser baseados, e normalmente eles estão baseados, mas não predominantemente, em 3 pilares. Dentro dos 3 pilares, o pilar de governança e gestão das demandas. Então, o pilar de gestão de demanda, ele é responsável pela entrada, pela característica, pela avaliação, pela análise preliminar e pela indicação da melhor arquitetura de processo e arquitetura de solução, a parte técnica, né? O pilar de operação é quem vai manter todo esse parque em produção. Esse pilar de operação e orquestração, ele é o pilar que vai fazer o monitoramento. E dentro de algumas empresas, é normal que o monitoramento ele seja seccionado entre a responsabilidade da área de negócio e a responsabilidade do COI. Mas o que é fundamental é que a governança desse monitoramento se mantenha dentro do centro de excelência. E, por fim, estabelecer, auditar, revisar e eliminar políticas e procedimentos. Então, é importante ter quais são os passos necessários para se criar uma automação pelos Citizens Developers, qual que é a responsabilidade de suporte e manutenção do centro de excelência como um todo, e como que é possível criar alertas ou logs que sejam factíveis para que as áreas de negócio tomem ações em relação a isso. Então, esse monitoramento e alerta, ele é ativo, constante, 24/7, então isso é comum dentro do COI. E a escala de incidentes e também o plano de contingência. Dentro da ação de contingência, respeitar qual é o risco daquela automação para que a gente starte alguns processos. E aí, dito isso, dentro da análise ou do diagnóstico do nível de maturidade do COI, a gente tem basicamente 3 pilares. Dentro desses 3 pilares, eles são os pilares de evolução. O COI pode ser que não exista, e aí ele tem que ser, ele tem que ter características suficientes para ser classificado como COI de operação, aquele COI que vai manter as execuções das automações e garantir que minimamente a gente tenha as boas práticas seguidas nas automações que estão em produção. O segundo pilar, o pilar tático, quando eu tenho um COI um pouco mais maduro, é quando eu penso em outras tecnologias, e aqui, na parte do tático, é quando a gente pode pensar dentro do plano de democratização, que minimamente eu conheço o critério de aceite em relação a uma produção, quais são as ferramentas, quais são as dificuldades e as nuances. E dentro desse COI tático, a gente trabalha nesse plano de implementação das soluções. E depois, obviamente, quando a gente passa por um COI de transformação, a gente vai para o nível estratégico, onde a gente já tem uma política de boas práticas de desenvolvimento, classificação dessas criticidades e benefício escalável e justificado. E aí, quando a gente chega numa estrutura que a gente chama de estratégica, é quando a gente já consegue, inclusive, se manter como referência dentre as empresas ou o meio de trabalho. Então, dentro dos COIs, a gente pode trabalhar, e aí o desafio é qual é o nível de maturidade do COI de vocês. Caso vocês queiram, ou alguém tenha curiosidade, nós temos uma matriz, e aí vocês entrem em contato, pode mandar um e-mail para mim, que vocês conseguem fazer o diagnóstico.
E ali no diagnóstico vocês já têm uma visão da onde vocês estão. E aí, obviamente, é desdobrar em ações e características de evolução, e aí vocês criam essa estratégia, tá bom? Só que nada valeria eu falar que o programa de democratização funciona sem trazer um caso real aplicado, certo? Então, aqui eu trouxe um caso aplicado, realizado na empresa do Grupo Eletrobras, Furnas. A gente tem autorização para divulgar esse case, porque foi muito interessante e pragmático pela mudança que causou nesse processo. Esse programa do Citizen Developers em Furnas, ele tem mais ou menos uns 2 anos e meio, entre 2 e 2 anos e meio. E a iniciativa, ela previa a capacitação de um grupo reduzido e depois a gente ampliou e depois disso a gente descobriu que era necessário outras turmas. Só que o legal foi que as outras turmas ou os outros formados, eles acabaram sendo treinados pela própria área de negócio, como eu comentei para vocês. E o que é o Citizen Developer, né? Ele é um programa que vai democratizar a tecnologia do RPA em conjunto com outras tecnologias para promover ganhos em escala, de forma descentralizada, de forma segura e tangível. O que isso remete, né? Que a gente vai dar poder, mas a gente vai cobrar responsabilidades. Frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. E essa jornada de qualificação ou de certificação dos Citizens, ela tem algumas etapas que a gente recomenda, né? A primeira é um discovery, onde a gente identifica quais são as oportunidades e quem são as pessoas aptas para serem treinados, os Citizens Developers e os Citizens Analysts. E a partir daí a gente promove um Boot Champion, que é uma dinâmica, um botathon, um hackathon, que a gente vai, através de treinamento prévio, capacitá-los para que eles criem as soluções e com o coaching, com a nossa jornada de treinamento, de coaching, a gente orienta e eles vão fazer a apresentação para o executivo da companhia. Ou seja, essas 20 pessoas, aproximadamente, elas serão as treinadas e vão apresentar os seus projetos dentro de um pitch para o executivo. Então, não é só aprender, é aplicar e apresentar. A partir daí, que é o primeiro momento, a gente precisa formar os multiplicadores. E a gente tem os bot leaders, que são as pessoas que foram lá e se destacaram dentro e da formação do Citizen, e eles são os multiplicadores da jornada. E a partir daí inicia o processo de expansão, onde a gente cria novas turmas, novos candidatos, novas temáticas, tecnologias, montamos o FAQ, isso vira uma comunidade, e a comunidade desses Citizens Developers, eles utilizam desse grupo, né? E esses grupos, eles discutem soluções e também usam como acesso ao repositório comum dentro dos desenvolvimentos, que é o que a gente chama de reaproveitamento, de projeto escalável e assim por diante. E lá na frente a gente tem uma métrica, e essa métrica ela não é complexa de se fazer, que é quando a gente começa a medir os resultados, porque ele confronta diretamente aos indicadores da companhia. Então, se eu tenho um indicador de redução e otimização das atividades, se eu tenho um indicador de eficiência que foi incrementado e assim por diante. E a partir daí a gente trabalha o ciclo de melhoria contínua. E quais são as etapas dessa trilha? A primeira etapa é a definição do piloto. E essa é a definição de piloto, a gente vai falar de processos, a gente vai falar de metodologia, a gente vai falar de tecnologia. E baseado nisso, a gente seleciona os perfis. A gente tem os perfis que são mais analistas, mais desenvolvedores, mais multiplicadores, e a partir dessa identificação, a gente inicia a trilha de capacitação. Porque tão interessante é que, às vezes, a pessoa se sente frustrada que ele não é um desenvolvedor. Porém, a gente vê tanta
qualidade no analista Citizen, porque eles pedem melhor, eles se organizam melhor e eles conseguem discutir em uma camada ainda que superficial qual é a proposta de solução e qual é a ferramenta que talvez seja mais aderente, e ele acompanha. Eles normalmente são os POs dos projetos que eles participam como analistas. Depois que a gente fez essa capacitação dos analistas, desenvolvedores e multiplicadores, a gente inicia o coaching. O que é esse coaching? São sessões de suporte e também derrubada de impedimentos. São sessões de validação dos documentos, dos históricos, dos testes e também elaboração de business case. E a partir daí a gente vai para o pitch executivo. Como eu disse para vocês, o processo ele não termina na qualificação, ele termina na entrega do produto. E esse produto ele é apresentado para uma banca. Essa banca é uma banca de convidados e envolve normalmente os gestores, os executivos da companhia. E aí depois a gente tem o plano de colocar tudo em produção. E alguns projetos eles já entram em produção dentro do pitch executivo. Isso é fantástico ou formidável. E ainda voltando agora no case da Eletrobras Furnas, nós tivemos o seguinte escopo em relação a esse piloto, né? Foram identificadas 6 diretorias, 36 áreas, ideias capturadas, 46 envolvidos, com 174 horas e 14 ideias elegíveis. Ou seja, teve um esforço muito grande de identificar, de explicar, de envolver, de engajar, e a gente conseguiu capturar essas 14 ideias. Só que dessas 14 ideias, dos 46 envolvidos, nem todos foram selecionados para serem capacitados. Lembra lá dos 3 perfis, né? E dentro dessa característica, foram identificados dos 46, 25 pessoas. E essas 25 pessoas foram capacitadas e participaram de um grupo de 5 integrantes para viabilizar 5 projetos. Então, o desafio era entregar 5 projetos dentro do plano de certificação dos Citizens Developers. E a formação do coaching, né, que é a parte de acompanhamento, esclarecimento e derrubada de impedimento, a gente envolveu 80 horas para essas 25 pessoas, certo? Para os 5 projetos, foram o suficiente para eles ficarem e chegarem preparados ao pitch para o executivo. E desses 5 projetos, 100% são projetos escaláveis. E 100% desses projetos, eles já estavam aptos para entrada em produção. E aqui, a gente teve automações de auditoria, automações de gerenciamento de estoque e automações de gestão de bases de dados. E dentro desses 5 projetos, eu fico sempre imaginando que o processo de auditoria, nesse caso, foro de equipamentos, ele se estende a várias coisas. Pode ser de documentos, pode ser de arquitetura de solução, pode ser de validação de anexo, enfim. O processo de gerenciamento de estoque, quais as variáveis de tipo de estoque que a gente poderia ter sendo automatizáveis. E gestão de base de dados, né, gente? Enfim, imaginem que algumas automações extraíam bases de diversos sistemas, eles compilavam, geravam um diagnóstico, e esse diagnóstico gerava uma visão do Power BI. Dando exemplo. E esse resultado, ele falou assim, mas espera aí, mas por quê, né? E aí eles melhoraram esse processo, onde eles fizeram uma integração, essa integração já coletava, gerava o dado para o Power BI. Então essa extração, ele acabou sendo eficiente, e depois eles criaram um banco de dados, e esse banco de dados passou a ser consumido. E no dia da apresentação, foi promovido um evento. Esse evento ele foi tanto presencial quanto online para toda a Eletrobras. E dentro do evento, os citizens desenvolveram, eles apresentaram as soluções para os executivos, e dentro dos executivos estava lá o Pedro Brito, né, que na época era o diretor de gestão corporativa de Furnas. E ele finalizou ali o evento com a seguinte frase, que obviamente aquilo despertou tanto o interesse das demais empresas do grupo Eletrobras,
quanto também novos participantes do programa. Comparando com outras empresas, vocês superaram e muito a característica que é muito forte em Furnas, a resiliência. Com esse programa ganhamos produtividade e com a capacitação de profissionais. Ou seja, isso reflete o quão foi valioso e qual foi o resultado que foi percebido pelo executivo na apresentação do pitch. Então, assim, é um programa que, além de ser mensurável, ele é realista. A Praxia tem experiência com N negócios aplicando Citizen Developers e, obviamente, que a característica está mais no interesse, na capacidade e na entrega dos participantes. Tá bom? Pessoal, queria encerrar agradecendo a todos. Essa é a mensagem que eu quis passar hoje. Wagner está por aí. Excelente, Márcio. Boa apresentação. Temos perguntas, sim. Vamos lá. Temos perguntas aqui do pessoal. Vamos lá. A primeira pergunta aqui é do Armando. Ele fala o seguinte: como fazer para incentivar a formação do CITES Developer na organização? Sinto que ainda há uma certa resistência para algumas informações mergulharem no low-code. Não, perfeito. A primeira questão é como justificar ou como iniciar uma jornada. Eu diria que é olhar ou fazer uma autoavaliação em relação ao tamanho do backlog das oportunidades. Se você tem um backlog muito extenso, obviamente que o seu tempo de entrega vai ser muito extenso, naturalmente. E aí isso já justificaria ter esse apoio, dependendo da estratégia da companhia, disseminar a formação de alguns desenvolvedores cidadãos e criar um programa estruturado em governança e política. Em relação à restrição de acessos ao low-code, a gente também tem como experiência não desenvolver tudo, o desenvolvimento estratégico ele não acontecer na camada da área de negócio. Ele continuar restrito a algumas aplicações dentro da área de tecnologia. Isso limita um pouco, ou delimita um pouco até onde o programa dos Citizens poderia se estender. Então, eu concordo, acho que há algumas restrições ainda em relação ao low-code nesse sentido. Mas nada impede, por exemplo, de a gente, ao invés de ir para o hard-code, ir na camada de low-code, que é quando eu já tenho um nível de código, só que não com a complexidade do hard-code, por exemplo, que já também vai facilitar a interação com sistemas estratégicos da companhia. Excelente. Temos mais aqui, temos muitas perguntas. Vamos ver aqui agora. Andrea Becker. Qual a plataforma utilizada na formação do CITES Developer? Excelente pergunta, André. A gente, como eu disse no começo, né, a Praxia é parceira das principais ferramentas, então a gente é agnóstico à ferramenta. A gente já aplicou em Microsoft, UiPath, Automissionware, e é independente. Realmente, assim, de fato, a democratização ela tem que ter essa cultura de que a ferramenta mais adequada é que a empresa hoje tem adquirida ou que é mais adequada para o momento da empresa. Ótimo, vamos lá. O Davidson. O material da apresentação, porventura, será disponibilizado? Olha, o Davidson, isso aqui eu respondo, tá, o Márcio? O que vai ser compartilhado com vocês é a gravação. A gravação vai estar disponível no site do Instituto Information Management, tá? Então, cada palestra que vocês estão ouvindo aqui agora, acabando o evento, depois de um tempinho, vai ser colocado lá no canal do YouTube. Então, vocês vão ter acesso a todas as gravações, se vocês quiserem. Inclusive, se vocês entrarem no canal do Instituto Information Management, vocês vão encontrar as palestras todas que tiveram no ano passado. Tem uma playlist lá chamada RPA e AI Leaders. Então, tem todas as palestras que já foram realizadas, inclusive as 3 de hoje vão ser colocadas lá também, tá bom? Mas o PowerPoint não vai ser compartilhado oficialmente com vocês, tá bom? Eu acho que você quis saber sobre o PowerPoint, né? Mas vamos lá, Márcio. Temos mais perguntas aqui, ó. O Valnir Júnior.
No contexto de Cities Developer, na sua opinião, qual seria um modelo de sustentação adequado para as automações? Centralizado ou descentralizado? Ficando a cargo das áreas de negócio ou equipe técnica de TI? Polêmica pergunta, hein? Existem características, né? Enfim, tem áreas de TI que não têm a capacidade ou a aptidão para organizar e para manter essas automações de baixa complexidade desenvolvidas pelos citizens developers. O que é comum é o modelo distribuído, onde a gente tem uma governança, uma política e respeitando a documentação de boas práticas, é administrado pelas áreas de negócio, porém é auditado pela área de tecnologia. Em outros casos, a gente tem automações de systems sendo executadas em plataformas mais estruturadas, e com isso a gente gera e mantém esses logs mais ativos e consegue atuar, inclusive, naquelas sessões de coaching, que é orientando melhores práticas de uso daquela automação. Tá bom? Maravilha, vamos lá. Kleber Nascimento, na sua opinião, como um profissional da área de processos pode fazer uma migração para analista de negócios para automação RPA? Eu sou desse time, tá, Kleber? Eu trabalho em áreas de processo há uns 14 anos ali. E aí depois, como que aconteceu? Para mim, a virada de chave foi sobre a visão sistêmica, adquirir uma visão sistêmica voltada à lógica. Então, eu entrei curioso dentro de programação, programei em algumas tecnologias e depois daquilo eu vi que a parte de desenvolver ela é a parte da execução. E a área de processos, ou o analista de negócio, ou o business analyst, ele tem uma característica de desenhar a solução, que não é concorrente, elas somam, né? Mas é importante respeitar os business analysts no sentido de que ali se está fazendo o entendimento de fato do que vai ser construído. E o time técnico entra posterior. Então, em resumo, eu diria adquirir habilidades com formações com uma visão sistêmica, algumas lógicas de programação, alguma formação em alguma tecnologia vai te ajudar a ser um business analyst e conseguir migrar da área de processo. Excelente. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Armando está perguntando o seguinte: e o inverso? Que dificuldades os developers Pro sentem na hora de migrar para o low code? Tem uma rixa, tá? Normalmente o pessoal do hard code não gosta muito de desenvolver em no code. E eles ficam na camada de low code e ainda introduzindo algo de hard code dentro desse low code. Então, eu acho que é só um movimento, e esse movimento, obviamente, que tem pessoas que vão se adequar, se adaptar, e o hard code não vai morrer, não vai deixar de existir. Eu acho que é só uma característica. O que está facilitando é a entrada mesmo de quem não é da área de negócio, na área de tecnologia, a começar a conhecer essas ferramentas e usar a ferramenta da melhor maneira possível, e que a gente tenha governança, política, enfim, tenha toda a característica de um modelo estruturado. Boa. Marcelo Cabral. Qual o limite do low code quando é hora de colocar uma linguagem de programação para termos robôs inteligentes e não tão limitados? Estou pensando, tá? Eu Quer, quer, acredito que... quer que repete aqui? Não precisa. Repete a pergunta, só para mim. Vamos lá. Qual o limite do low code Uhum. quando é hora de colocar uma linguagem de programação para termos robôs inteligentes e não tão limitados? Perfeito. Eu não diria que é um limite, tá? É uma característica que a gente tem notado.
RPA, da maneira mais simples, né, é uma automação de uma atividade de processo. E o conjunto dessas atividades forma um processo e sim um RPA. O RPA inteligente, ele, além de utilizar características desse processo, ele reutiliza essas atividades em N processos. E com isso, você pode, inclusive, atrelar outras tecnologias, como inteligência artificial, machine learning, o LLM e assim por diante. Então, o low-code ele já tem mudado a forma que está sendo construído, pensando em atribuir outras tecnologias. E quando a gente ainda vê soluções baseadas no RPA puro, aquele RPA lá de 4 anos atrás, obviamente ele já é algo que a gente precisa pensar como ultrapassado e ver como atribuir soluções mais inteligentes, olhando a lógica de processo e arquitetura da solução. Fantástico. Perguntas não param, viu, Márcio? Vamos embora. Uhum. Temos mais perguntas aqui ainda. O Ramir. Existe um passo a passo para implementar um COI? Algum framework? Existe. Valmir, a gente pode te ajudar. Inclusive, a gente tem alguns artigos publicados, alguns materiais que a gente pode compartilhar. Envie uma mensagem aqui para o contato _br@practia.global ou entre lá nas nossas redes sociais e manda uma mensagem, a gente consegue disponibilizar e compartilhar com você, tá? Tá. Ô, Márcio, coloca no chat privado aqui, escreve aqui o e-mail no Uhum. chat privado, que eu Tá coloco bom, lá no chat para eles. tá bom. Tem um chat privado entre eu e você aqui na plataforma. Uhum. Se você colocar o e-mail para mim, só para eu não digitar errado. Tá bom, tá, eu já vou colocar já. Deixa eu Maravilha. escrever aqui. Tá, vamos esperar que eu faça a próxima pergunta. Uhum. Deixa eu ver aqui quem que é, já achei. Temos muita pergunta ainda, vai dar tempo. Vamos lá. Pode mandar. Mandou agora? Não, peraí, deixa eu compartilhar. Achei que você ia continuar a pergunta, eu tô pegando aqui. Não, tá. Privado. Isto. Uhum. Tá. Que eu já compartilho com eles lá no chat, caso eles queiram Uhum. mandar mensagem para você. Excelente. Antes de colocar lá, deixa eu fazer a pergunta. A pergunta Aham. agora é do Eliezer. Sofri Uhum. bastante para escalar alguns RPAs com low code, bem diferentes do high code. O que pensa sobre isso? Ele teve dificuldades? Sofreu muito, Isto, né? isto. É o ponto que a gente estava comentando, né? Obviamente que a estrutura ela impacta a evolução. Então a gente precisa pensar em como isso foi estruturado e como isso está sendo comercializado. A escala ela tem como característica a premissa da necessidade a curto prazo. Então a gente tem que pensar em como criar uma solução, apesar de simples, que ela seja reutilizada e reutilizável em algumas áreas ou na companhia como um todo. Então, pense se a estrutura que foi criada ela atende mais de uma configuração de automação e se você está desenvolvendo suas automações com muito parâmetro embutido dentro do código que vai dificultar também. É legal você ter uma base de parâmetro, um configurador externo às automações que vai facilitar também. Fantástico. Vamos lá. A pergunta aqui agora do Bruno. O desenvolvimento. Cadê? Sumiu. Espera aí, só um minutinho. Uhum. Do Bruno. O desenvolvimento das automações, se realizados pela área de negócios, o custo é menor e a eficiência é maior? Não necessariamente, né? O custo ele não necessariamente ele vai ser um custo realizado.
porque a pessoa vai deixar de executar aquela atividade manualmente e vai passar a ter um robô executando por ela. Só que normalmente não substitui a mão de obra, a gente otimiza o resultado. Então, aquela pessoa que gera o resultado através de um relatório que ele extrai a partir das 8 horas da manhã e vai até 10 horas da manhã, o robô está fazendo, por exemplo, das 6 horas até 8 horas. Então, ele entra a partir das 8 horas com o resultado desse relatório e a partir daí ele entra na análise. Eu acho que a eficiência aumenta, mas não necessariamente a gente tem como objetivo viabilizar financeiramente a redução de custo, porque não é esse o propósito da democratização, é expandir a capacidade, esse é o objetivo. Ótimo. A próxima pergunta é do Gabriel. RPA e AI são tecnologias que caminham juntos pelo time técnico ou necessário uma segregação de times. Embora seja necessário uma atuação em conjunto para uma entrega de valor? Qual foi a pergunta? Eu não entendi. Então, eu Eu sei também que ficou muito grande aqui, deu uma perdida. RPA e AI, eu acho que a pergunta dele é basicamente essa. RPA e AI são tecnologias que caminham juntos pelo time técnico ou é necessário uma segregação de times, embora seja necessário uma atuação em conjunto para uma entrega de maior valor? são tecnologias que andam sim em conjunto. Inclusive, as principais ferramentas ali que a gente trabalha, ela já tem isso integrado, então, assim, não dá para você falar de RPA sem falar de inteligência artificial, que é diferente de inteligência generativa, né? A gente está falando de inteligência artificial, que ele analisa o volume de dados, cria o parâmetro, consegue identificar características e a partir daí ele gera mais produtividade. O que a gente tem visto é que muda a forma de construção, que antes era um caminho um pouco mais árduo. E o que a gente está notando agora é que, junto com o IA, tem facilitado os testes, tem facilitado o diagnóstico e a construção de automação. Nos últimos 6 meses, eu diria que o desenvolvedor que está utilizando o IA, ele já notou que tem uma característica diferente de resultado ou de entrega de valor. E eu acredito que isso vai ser natural e constante e evolutivo. Ótimo, vamos lá. O próximo é do Stefano. Stefano, e quanto ao ROI? O custo alto de implantação de solução low-code, se comparado com Python, RPA, por exemplo, não dificulta a democratização do RPA? Boa. O Python, né, ele que se classifica como um hard code, né? Na camada de no-code, a gente usa uma ferramenta, e vou dar um exemplo, inclusive foi o caso que eu trouxe, nós utilizamos a Microsoft. Não tinha um valor agregado porque já possuíam as licenças necessárias. Então não houve aquisição de licença, custo com máquinas, enfim. Já era estrutura existente. A justificativa em relação ao Python, eles são características que a gente tem tanto para sustentação quanto para desenvolvimento e como manter tudo isso. Eu acho que os citizens developers vão continuar entre a camada de low code e no code, e os hard codes e os sistemas que são hoje estruturais, que utilizam, por exemplo, o Python, C Sharp, .NET, assim por diante, eles vão ter outra característica. Só que vai ser algo mais estrutural e talvez algo que não quer dizer que o low code não tenha isso, tá? Só para deixar também quebrar esse mito. A gente tem muitas automações envolvidas em low code que elas são estruturais, que elas impactam na estratégia da companhia. Mas ainda vejo, tome como exemplo, alguns bancos que ainda continuam mantendo o hard code em relação às suas entregas, em relação às tecnologias. Ótimo, vamos lá. Tem mais 3 minutinhos aqui. Não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, tá? Mas eu vou deixar a dica o pessoal se conectar a você, tá, Márcio? Tá bom, combinado. Rafaela Santos está perguntando, além do process mining da Microsoft, você indica outra ferramenta de mineração de processos?
Process Mining, ele é um estudo que ele também entra na mesma camada de democratização no sentido de ser agnóstico, né? A gente precisa entender quais são as necessidades. A gente utiliza bastante a parte de mineração, seja de processo, seja de tarefa, tanto da Microsoft, da IBM, da Automation Anywhere e da UiPath. Todas elas entregam bastante valor. Então, assim, eu indicaria conhecer um pouco de cada, mas não necessariamente todos vão ser adequados ao seu momento. Existem outras, o Flux e assim por diante, tá? E Microsoft foi uma das que a gente viu que casou para as empresas que hoje possuem licenças do tipo E3 ou E5 e subestrutura, porque aí não envolve custos adicionais. Ótimo. Para a gente fechar aqui, Márcio, vou fazer a última pergunta aqui, que é do Albert. Ele pergunta como governar os novos desenvolvedores, os CITES developers. O Albert, se for o Albert que eu tô pensando, é um cara formidável. Um abraço, Albert. Albert Ottoni. É esse mesmo, grande amigo. Como governar, né? A gente trabalha no plano de capacitação dentro de uma universidade corporativa, onde a gente cria premissas, e com essas premissas eles também se moldam em relação às características de um Citizen Developers. Então, ali eles vão ter que criar soluções que vão ser armazenadas num repositório comum. Essas soluções elas vão ser auditadas e também vão ser reutilizadas. Ele entra como uma espécie de magazine. Os novos desenvolvimentos, sempre a gente tem como boa prática não deixar que seja executado sem as luzes da tecnologia, seja por uma característica ou uma estrutura ou até uma arquitetura de solução. Por exemplo, eles podem criar soluções de forma isoladas e as execuções serem de formas controladas, seja assistida ou não assistida. Depende muito dessa conformidade que é esperada dentro dessa característica do COI. O Albert, se for um COI descentralizado, por exemplo, você precisa talvez criar uma política de governança para que seja possível ter esse controle descentralizado. E já se for o modelo centralizado, cai naquela estrutura que a gente vai começar e continuar monitorando tudo está sendo executado pelas áreas de negócio. Não necessariamente a gente vai ter que ter a responsabilidade, mas sim o papel de coaching em relação às soluções que estão sendo criadas. Excelente, Márcio. Boa apresentação, boas respostas aí para o pessoal. Temos algumas perguntas aqui. Eu deixo aqui já o desafio para as pessoas que estão assistindo, que não tiveram as perguntas respondidas, que já entrem em contato com o Márcio, tá? Então, vocês podem tanto entrar aí nas redes sociais, ele compartilhou o link, as redes sociais dele. Então já entre em contato com ele, faça a pergunta por lá para ele poder responder vocês, tá bom? Lembrando que conexão é tudo, tá, gente? Já se conecte, peça aí para se conectar ao Márcio. Márcio, eu quero deixar aqui aberto agora para você fazer as considerações finais e despedir desse povo que está com a gente agora, maravilhoso, nessa manhã. Pessoal, gostaria de agradecer pela paciência, né, dessa 1 hora. Gostaria de agradecer ao Wagner, foi um anfitrião fantástico, conduziu super bem. Eu não sei se eu respondi da forma que todos esperavam, ou quem estava fazendo a pergunta esperava, mas como o Wagner falou, as redes sociais estão aí para a gente se conectar e expandir a capacidade. E quem estiver lá no evento em abril, Wagner, é isso? Isso mesmo, dias 16 e 17 de abril. Estaremos lá. Então, assim, se vocês quiserem, fiquem à vontade em também tomar um café comigo. Excelente, Márcio. É um grande prazer. Em nome da ABINFO Info do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter participado com a gente hoje, nessa manhã, tá bom? E já te convido a ficar nos bastidores para assistir as demais palestras que teremos aí até meio-dia. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal. Bom dia e boa apresentação a todos aí. Um abraço, Márcio.